Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse, que a gente está lendo e aprendendo através desse livro aqui, O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley. Mas antes da gente começar, tem uma coisa diferente hoje aqui pra gente, vocês vão gostar. Para quem no final desse livro tem 10, no final do livro não, no final desse capítulo que a gente vai terminar hoje, eu vou passar para vocês, tem 10 perguntas a respeito do capítulo 1. Então, você anota as 10 perguntas, se você quiser concorrer a esse meu livro aqui, ó. Como iniciar uma igreja local, com ênfase nas igrejas nos lares, que eu escrevi, tá? Esse livro aqui, você vai ser presenteado, na realidade, aquele que tirar a maior nota das 10 perguntas. Quem tirar a maior nota vai ganhar esse livro. Mas não é esse que eu mostrei para você, não. É esse aqui, ó, que tá lacradinho, novinho, sem uso, tá bom? No final eu falo mais detalhes. Aí você vai mandar por e-mail, pelo meu e-mail, ronaldozm@gmail.com, as 10 perguntas. Eu vou corrigir, aquele que tirar a maior nota vai ganhar o meu livro, tá bom? Então a gente vai continuar aqui. Hoje a gente vai acabar o capítulo 1. A gente vai... Deixa eu voltar aqui. O capítulo 1, que é o livro a ser compreendido, que a gente está estudando aqui no capítulo 1. E o subtítulo hoje é Nossa abordagem do livro, que diz assim: Nosso método de estudo do livro de Apocalipse será ditado pelas duas chaves para a sua compreensão que acabamos de identificar. Acima de tudo, tentaremos interpretar o livro de modo a permitir uma mensagem significativa para seus leitores do primeiro século. Na medida do possível, leremos o livro através dos olhos de um leitor cristão do primeiro século, vivendo na província romana da Ásia. Fazendo concessão ao estilo literário do livro, veremos os seus símbolos como que apontando para o conflito que uma pessoa assim e seus contemporâneos estavam tendo com a poderosa Roma. Esta abordagem do livro de Apocalipse o considera como uma profecia, conforme Apocalipse 1:3, sobre o resultado de uma grande batalha entre a Igreja e o Império. O livro mostra a presença de Deus entre o seu povo perseguido e dá segurança da vitória aos que se mantiverem firmes na fé. Num certo sentido, poderia ser argumentado que o Apocalipse é o cumprimento da promessa de Cristo no Sermão da Montanha sobre o destino dos que são chamados a sofrer pelo seu nome, que diz assim, Mateus 5, de 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, de 10 a 12. Lembre-se de que é possível entender o ponto focal da profecia de Apocalipse, sem tornar-se dogmático sobre cada detalhe da sua interpretação. Alguns dos símbolos são pesados e obscuros, mas a mensagem é clara e simples. Vamos para o outro subtítulo aqui, ó. Sua importância para nós.
Ao iniciarmos o estudo de Apocalipse, será interessante que será interessante não só tomar posição a fim de fazer uma abordagem correta quanto à interpretação do livro, como também lembrar por que vale a pena gastar tanta energia mental num livro que a maior parte das pessoas simples evitaria. Presta atenção nessa parte que eu li, que acho que tem uma pergunta falando sobre isso lá no final, hein? Ó a dica, hein? Esta é uma revelação dada por Cristo, Apocalipse 1:1. Desde que vem dele, deve ter valor. O Apocalipse é um livro cuja mensagem se concentra em Jesus Cristo. Em vista de nosso amor pelo Salvador, qualquer livro cujo personagem central seja Jesus deve ter grande interesse para nós. Jesus é a figura gloriosa que aparece a João no capítulo 1, que se move entre as igrejas nos capítulos 2 e 3, que é o objeto de toda adoração celestial no capítulo 4, e assim por diante através do livro. Este livro estabelece a filosofia cristã da história. Alguns consideram a história com fatalismo. O que será, será. Outros a veem como uma repetição sem significado. A história simplesmente se repete. E outros ainda julgam que não tem valor, não tem qualquer propósito, não teológica. A visão cristã da história afirma que Deus está no controle supremo do cosmos e que a sua verdade e justiça triunfarão sobre o mal. Este ponto de vista declara que a história está indo para algum lugar. Ela está indo para o juízo. Ela se encaminha para um ajuste de contas final diante de Deus Todo-Poderoso, assentado no grande trono branco. Está em Apocalipse 20, versículo de 11 a 15. A compreensão adequada de Apocalipse ajuda-nos a evitar pessoas e teorias que abusam de seu conteúdo. No início deste capítulo, foi argumentado que os falsos professores gostam de usar o livro para subverter os fracos e desviar as almas. Se for permitido a qualquer deles atribuir significados arbitrários aos símbolos do livro e separá-los do seu contexto histórico, ele poderá provar tudo o que quiser. A melhor maneira de impedir que Apocalipse seja abusado é empregá-lo corretamente. Tome tempo para apreciar seu cenário e estilo literário, aprender a sua mensagem e apreciar o uso elegante do seu simbolismo. Daí por diante, será menos provável que você se sinta atraído pelas teorias especulativas e infundadas de homens que procuram apoio em pontos isolados desta maravilhosa obra de literatura inspirada. Finalmente, o Apocalipse é importante para nós porque sublinha o valor da confiança em Deus. Como poderia sobreviver os santos? Aqui os santos seriam os discípulos, né? Para quem não entende, né? Os santos no final do primeiro século, diante da perseguição por parte do império mais poderoso da história? Eles podiam aprender a crer, a confiar e a render suas próprias almas ao Cordeiro do drama de Apocalipse. Colocando-se ao lado dele contra o mal, podiam ser libertados pelo seu poder
mantendo a sua fé nele em lugar de ceder às ordens de Domiciano para cometerem idolatria. Tinham possibilidade de manifestar o tipo de caráter mostrado pelos profetas e apóstolos de Deus, assim como outros heróis da fé antes deles, conforme Hebreus 11, versículo 32 a 38. Preparados para morrer se necessário, a fim de não negar seu verdadeiro Senhor e Deus. Apocalipse 2, 10. Eles podiam contemplar uma ressurreição gloriosa e a coroa da vida eterna. Os santos da nossa geração não enfrentam também tribulações hoje? A fé e a coragem inspiradas pelo Apocalipse não os auxilia? Um amigo meu, missionário num país onde havia pouca estabilidade, contou-me quão significativo o estudo de Apocalipse tornou-se para ele quando sua vida foi ameaçada por um grupo terrorista. Para outros, as crises são de naturezas diferentes. Os adolescentes que procuram seguir Cristo numa escola onde a subcultura é declaradamente anticristã, passam a gostar do livro de Apocalipse devido ao seu tema. As pessoas que trabalham em cargos que as submetem a tentações e pressões especiais têm encontrado nele incentivo para manter a sua fidelidade. Desde que é verdade que todos os que vivem uma vida realmente santa sofrem algum tipo de oposição. Está em 2 Timóteo 3, 12. Seguem-se que virão dias em que o conhecimento da mensagem de otimismo de Apocalipse será justamente aquilo que todo filho de Deus necessita. Amém. Conclusão do capítulo 1. Deixe que a mensagem estimulante, centrada em Cristo e geradora de fé, encha a sua alma. Permita que a sua imaginação seja cativada e sua mente desafiada. À medida que avançar no texto de Apocalipse em sua Bíblia e fizer uso desse volume para ajudá-lo em seu estudo, tenho a certeza que virá a apreciar e compreender o mesmo com o clímax adequado para todo o conteúdo das Escrituras Sagradas. Espero que nunca mais venha a temer ou fugir desse livro, mas o considere daqui por diante como um livro a ser compreendido. Terminamos o capítulo 1. Agora eu vou ler aqui, você anota aí as 10 perguntinhas, se você quiser concorrer ao meu livro, Como Iniciar uma Igreja Local, com ênfase nas igrejas nos lares. Você vai ter que responder as 10 perguntas e mandar para o meu e-mail, ronaldozm@gmail.com. Vou deixar na descrição aqui embaixo. E aquele que tirar a maior nota, eu vou enviar pelo correio esse meu livro, tá bem? Anota aí então, ó. Reflexões sobre o capítulo 1. Pergunta 1. Por que as pessoas têm a tendência de evitar o estudo de Apocalipse? Como este livro se encaixa no desenvolvimento do tema total da Bíblia? Pergunta número 2. Resuma a informação histórica pertinente necessária para um estudo racional de Apocalipse. Pergunta 3. O que sabemos sobre o escritor humano de Apocalipse? Pergunta 4. Qual a data aceita por esse estudo em relação ao livro de Apocalipse? Com que base? Questão número 5. Qual o significado das palavras em breve no primeiro versículo de Apocalipse?
Pergunta 6. Que outros livros da Bíblia são escritos em estilo apocalíptico? Questão 7. Quais as características típicas da literatura apocalíptica? Questão número 8. Quais são os aspectos típicos da literatura apocalíptica encontrados em Apocalipse? Em que ele difere? Pergunta número 9. Por que o estilo apocalíptico foi tão apropriado para o livro? Pergunta número 10. Como você justifica o tempo e o esforço necessário para o estudo de Apocalipse? Tá? Então, se você não viu, esse é o quarto vídeo meu, tá? Falando da introdução e capítulo 1. Se você não viu os primeiros, volta e procura aí ver todos os vídeos para você responder essas perguntas, que não está só no vídeo de hoje, tá? Tá sobre o estudo que desde o primeiro vídeo que eu fiz sobre Apocalipse, tá? Esse já é o quarto vídeo, tá bom? Espero as suas respostas pelo meu e-mail, vai estar aqui no descritivo embaixo. E até o próximo, Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo, que a gente vai começar o capítulo 2, o cuidado de Cristo pelas igrejas. Vai falar sobre Apocalipse 1, versículo de 4 a 20. Amém?